Os pais desse garoto morreram de uma forma trágica e ele começou a conviver com seu avô. Porém, o velhote, decidido a fazer o garoto seguir a sua própria vida, mandou ele para a cidade, na casa de uma amiga sua. Mas acontece que essa mulher tinha uma filha e o prota, bom, diga-se de passagem que ele vai se dar muito bem com ela no futuro, mas no começo todo mundo odiava o coitado. Sem contar que na escola dele era uma guerra total, rapaziada. Todo mundo praticava bullying com o prota, mas ele estava disposto a se vingar e não só estava disposto, quanto tinha capacidade. É claro que se vocês gostarem dessa obra, comentem aí para eu saber se vocês gostam desse tipo de obra, mete aquela bala no like com toda a pompa e é claro, se inscreve pra gente atingir a meta de 100 mil inscritos. Agora aproveitem o vídeo, lembrando que o servidor do Discord tá aqui na descrição para vocês entrarem lá e pegar o nome do Moá. Agora fiquem aí. Na movimentada cidade de Mihawk City, dois homens estavam sentados em um quintal trocando ideias sobre algo bem peculiar. O mais velho, com um ar de quem já viu muita coisa mesmo, estava conduzindo um tipo de ritual com algumas moedas e também uma toalha que estava completamente estendida sobre a mesa. Era evidente que havia uma relação de mentor ali e aprendiz entre eles, com o mais experiente assumindo o papel de guia para o jovem. Durante o ritual era visível que o homem mais velho já não tinha a mesma energia de antes e a idade havia diminuído por completo as suas forças. O jovem ainda observava em choque sem saber exatamente como reagir, mas algo dentro dele dizia que o avô, o velhinho ali, raramente errava quando se tratava das suas decisões. Com a firmeza que ainda possuía, o velho disse que estava na hora do neto seguir o seu próprio caminho na cidade grande e começar a sua própria história, dessa vez por conta própria. Mesmo com certo desconforto e resistência, o avô manteve a sua decisão firme, aproveitando a oportunidade para dar o seu último conselho: jamais usar as suas habilidades com descaso e também sempre valorizar o esforço que vem com o trabalho árduo. No dia seguinte, eles começaram a se preparar para a partida, reunindo tudo o que precisavam antes de pegarem um ônibus em direção ao novo destino. E Yan, o garoto de 18 anos, estava prestes a iniciar uma nova fase na sua vida. Tudo agora para ele seria novidade. A jornada de Yan, no entanto, não seria fácil. Criado pelo avô desde pequeno, após perder os seus pais, ele sempre teve uma infância marcada pelos ensinamentos de um homem que, além de ser um médico muito mais do que respeitado, também praticava medicina tradicional chinesa e técnicas antigas, pra lá de antigas mesmo. Yan sempre foi um aluno dedicado, absorvendo afinco todos os conhecimentos sobre tratamentos e remédios quanto às habilidades mais avançadas que o seu avô dominava. Mas o que realmente despertava sua curiosidade eram as técnicas secretas de Maiawana, que guardavam saberes complexos e também muito mais do que misteriosos. Apesar dos seus progressos, Yan nunca se sentiu totalmente à vontade em nenhum outro lugar que não fosse ao lado do seu velhote. Além disso, a vida em sua cidade natal tratou de uma forma cruel. As pessoas frequentemente responsabilizavam ele pela morte dos seus pais, e isso gerava uma enorme revolta dentro do coitado. Yan até fez uma promessa a si mesmo de que enfrentaria qualquer desafio que surgisse no seu caminho, como se o próprio mundo fosse o inimigo a ser derrotado, já que todo mundo estava contra o coitado. Quando ele finalmente chegou à cidade grande, ele se sentiu completamente perdido, como se fosse um peixinho fora d'água, rodeado por prédios altos e também pela correria frenética do lugar, o dia a dia das pessoas. O avô levou até a casa da tia Yu, uma mulher que morava sozinha com a filha, e antes de chegarem à porta, o avô fez uma questão de alertá-lo de que a vida ali seria completamente diferente, que o garoto teria que se adaptar de uma forma muito rápida e assim encarar as mudanças com seriedade para não se lascar. Ao abrirem a porta, uma mulher de mais ou menos 30 anos recebeu eles com um sorriso muito encantador. Era Yu, a tia que o prota não imaginava que fosse tão bela e tão jovem. Ele ficou muito surpreso, se perguntando se todas as mulheres da cidade eram tão elegantes e, bom, gatinhas quanto ela. Yu convidou eles para entrar e fez questão de deixar o prota confortável, lembrando ele de que o avô já havia salvo a sua vida no passado, e enquanto entrava na casa, Yan começou a perceber que, apesar de ser um momento de tantas mudanças, havia algo especial naquele novo capítulo da sua vida. De cima, o som da voz da filha de Tan ecoava, pedindo à mãe para trazer o seu pijama, e a mesma pediu para a garota pegar, porém acabou entregando a peça favorita da menina estampada com limõezinhos. No andar de cima, Yan rapidamente localizou a jovem, que estava lá seguindo o som da música que vinha do banheiro. Sem pensar muito, ele puxou a maçaneta da porta, entrou e disse que a tia havia pedido para entregar as roupas que ela havia pedido, e no entanto, a jovem estava tão imersa na música que não percebeu a chegada do coitado do garoto. Ela tinha certeza de que seria sua mãe quem entraria na sala, mas ao levantar o seu olhar e se deparar com o prota, ela ficou instantaneamente vermelha, visivelmente embaraçada. O motivo para isso era bem simples: a jovem distraída havia deixado as suas roupas espalhadas pelo chão, e no momento ela estava usando apenas o essencial, sei que vocês me entendem, o que tornou tudo ainda muito mais
do que constrangedor, né? Ambos ficaram paralisados por alguns segundos, se encarando em total surpresa e desconexo da realidade, e em seguida a garota correu para se esconder atrás de uma telinha, exigindo que o prota fechasse os seus olhos, chamando ele de pervertido e culpando ele pela situação, mas cá entre nós, rapaziada, foi ela quem pediu pra ele levar a roupa, ele só fez o que ela pediu. O protagonista tentou se explicar, mas a garota, irritada, começou a recolher as suas roupas de uma forma muito apressada e no nervosismo acabou atingindo ele com um golpe forte, acusando ele de ser safadaço. O impacto foi tão potente que ele quase perdeu o equilíbrio sem dar nem espaço para qualquer defesa. Ela o empurrou em direção à porta e a fechou de imediato. Enquanto tentava se recompor, o prota acabou lembrando das palavras da tia. Ele tinha que ser paciente, pois agora dividiria a casa com uma outra pessoa e, além de tudo, era uma garota. Quando a menina finalmente saiu, o prota tentou se desculpar, mas ela ignorou o coitado por completo, deixando claro seu desconforto com tudo aquele ocorrido recente. Seu nome era Yuri, ela tinha também 18 anos e estava decidida a deixar claro que não confiava e nem gostava muito da presença do prota. Durante a discussão, ela acusou tanto o prota quanto o avô dele de serem mentirosos, o que fez o jovem perder a paciência. Furioso, ele se aproximou e a pressionou contra a parede, dizendo que ele poderia ser chamado de qualquer coisa, mas não toleraria que falassem mal do seu avô, que sempre fez o bem para todo mundo. A reação do garoto assustou a menina e ele logo percebeu que estava sendo impulsivo demais. Prota, se passou dos limites agora. Soltando ela, ele percebeu que havia apertado a sua mão com tanta força que deixou marcas. Envergonhado, ele colocou as mãos no bolso e saiu, tentando seguir como se nada tivesse rolado. Enquanto Yuri gritava atrás dele, prometendo vingança e chamando ele de tarado. Descendo as escadas, o prota refletia sobre a injustiça de tudo que ele estava vivendo. Afinal, fazia pouco tempo que ele chegou ali, né? Enfim, seu avô havia salvo a vida da mãe de Yuri, mas ela o tratava como se ele fosse um mentiroso, né? Sem escrúpulos nenhum. E quando chegou no andar de baixo, encontrou sua tia Tang sentada no sofá. Confuso, ele perguntou onde é que estava o velhote e a garota explicou que ele havia saído já, temendo que as emoções tomassem ao se despedir. Foi então que ele entendeu que o seu avô já tinha ido embora e o prota ficou visivelmente abalado, percebendo a angústia do sobrinho. Então, a mulher até pediu que ele se sentasse ao seu lado, dizendo que tinha algo importante para contar. No entanto, o prota não estava querendo saber de nada não. O único desejo que ele tinha era sair e tentar encontrar o seu avô para trocar uma ideia com o velhote. Com um tom bem sério, a tia respondeu que o idoso já havia dado tudo de si para partir e que mesmo que o prota o encontrasse, nada poderia mudar o que já estava praticamente predestinado, né, rapaziada? Conforme a profecia. Para ela, o nosso herói já havia demonstrado ser impossível, sempre se metendo em confusões, mas ela sabia que isso fazia parte da sua essência. No dia seguinte, os três seguiram juntos para o colégio. A tia já havia resolvido toda a burocracia da matrícula do prota e agora os dois jovens estudariam na mesmíssima turma. Ô, belezinha, né? Antes de se despedir, Tang pediu ao prota que cuidassem um do outro e com um sorriso sarcástico, Yuri garantiu que ficaria de olho no novo amigo, o que tranquilizou um pouco a tia. E assim a vida do prota começou, rapaziada, agora numa escola nova, em uma cidade que ele ainda mal conhecia, cheia de desafios e surpresas que ele nunca nem imaginou que enfrentaria. No primeiro dia de aula, enquanto caminhava pelo pátio durante o intervalo, o nosso herói foi cercado por um grupo de estudantes bem mais velhos do que ele. A aproximação dos caras foi rápida e logo ficou claro que eles não estavam ali para dar as boas-vindas ao nosso herói não. Um dos meninos, sem dizer sequer uma palavra, empurrou o prota com força no peito, fazendo ele cair ao chão e rindo, os valentões disseram que ele precisaria aprender as regritas do lugar e que seria difícil para alguém da laia dele, ainda mais com o cabelo que chamava tanto atenção. O líder do grupo, Don Tai, que parecia ser o chefe dos valentões, se aproximou ao prota e disse que iria dar uma disciplina no mesmo. Mas o jovem, sem nem mostrar nenhum tipo de medo, respondeu com toda firmeza, afirmando que ninguém teria o direito de humilhá-lo só porque ele vinha de uma vila. Ele estava de longe, chegou ali, não é por isso que ia humilhar o coitado. A resposta do prota fez Yandong perder a paciência e ele socou o jovem no rosto, dizendo que esta era a primeira regra daquela escola. O golpe foi tão forte e certeiro, mas para a surpresa dos garotos, o prota se esquivou com uma agilidade impressionante. Bom, eu se eu fosse vocês, correria. O prota não era do tipo de pessoa que procurava briga não, mas também não deixava barato que desrespeitassem o coitado. Sentindo que precisava reagir, ele avisou que iria mostrar aos agressores as artes marciais da sua terra. Em um movimento rápido e preciso, ele diferiu um golpe de cotovelo no peito de Dom, fazendo o mesmo cair ao chão, que quase inconsciente ficou ali. Apenas a ajuda dos amigos de Dom evitou que ele se desabasse por completo e, vendo o líder no chão, os outros valentões decidiram atacar o prota ao mesmo tempo, achando que o número poderia pelo menos derrubar. No entanto,
entanto, nosso herói se revelou ser um lutador muito mais do que experiente, botando eles pra correr, capaz de lidar com múltiplos adversários ao mesmo tempo. Enquanto se defendia e contra-atacava com a maior maestria, Dom, furioso e humilhado, procurou um tijolo próximo, decidido a fazer algo sujo para recuperar a sua autoridade e a moral que ele jurava ter. O prota, sempre atento ao que acontecia ao seu redor, com a visão periférica, percebeu a movimentação do cara, sabendo ali que a situação estava ficando mais perigosa, né? O cara estava passando dos limites. Preparando-se para agir, ele sabia que aquele confronto poderia definir a sua posição naquele novo ambiente. Rapidamente ele se agachou e pegou um punhado de sujeira ao chão com uma habilidade surpreendente, e antes que Dom conseguisse atacá-lo por trás, o prota jogou areia nos olhos do agressor. Enquanto o maluco tentava se recuperar, Ian não perdeu tempo e avançou sobre ele, dizendo em voz alta que ele deveria se desculpar. O jovem derrubou Dom no chão e o segurou com toda a firmeza, gritando que não tinha feito nada de errado para ser tratado daquela forma. E furioso, o garoto cuspiu insultos ao prota, se recusando a pedir desculpas mesmo diante da sua derrota visível. A verdade é que Dom não estava muito acostumado a ser derrotado e a humilhação pública só alimentava toda a sua raiva. O nosso protagonista conseguiu perceber que ele não conseguiria obter o pedido de desculpas que desejava, mas ele manteve a sua posição. A tensão, no entanto, foi interrompida quando um professor apareceu correndo, gritando com o grupo, perguntando o que é que estava rolando ali. O prota, desconfiado, pensou que os valentões provavelmente haviam chamado o professor como um último recurso, já que não conseguiram vencê-lo. O professor, um homem experiente, avaliou rapidamente a situação e ele sabia como lidar com os confrontos e percebeu os sinais de agressões físicas, além também de notar os danos do nariz de Dom, que estavam claramente feridos e quebrados com a facilidade durante as brigas. Aproximando-se dos envolvidos, o professor questionou como a confusão havia dado início, como que tudo começou. Dom, tentando escapar da culpa, gritou que o prota estava apenas fingindo ser vítima e que na verdade ele não havia se machucado em nada. O nosso protagonista manteve a calma, explicando que a situação com clareza era essa. Era o seu primeiro dia na escola e ele havia sido cercado por um grupo de valentões que decidiram lhe dar uma liçãozinha, coisa que eles mesmos haviam falado. Eles falaram que iria ensinar ao prota as regras do lugar de uma forma bem agressiva, dando uma bela disciplina. O professor, ouvindo atentamente, entendeu o ocorrido e repreendeu Dom e os outros, alertando que haveria consequências pelas suas ações. Ele também se voltou para o prota, aconselhando ele a continuar se defendendo quando fosse necessário, mas com mais cautela, evitando se meter em problemas quando fosse desnecessário. Olha que professor legal, pô, na minha escola tinha um assim, só um também. Enquanto isso, Yuri observava de longe, encostada na parede do colégio, sem ser notada. O prota, no entanto, percebeu ela de uma forma imediata e quando a confusão finalmente se acalmou, ele se aproximou dela, perguntando se ela havia assistido tudo o tempo todo ou se ela acabou de chegar ali. Surpresa, Yuri se recompôs rapidamente, mas ela estava visivelmente irritada e furiosa, começou a gritar com o prota, deixando claro que ela ainda estava cheia de rancor em relação ao coitado. Yang suspirou profundamente, refletindo sobre como alguém tão gentil como a sua tia poderia ter uma filha tão chata, impossível, difícil de lidar. Ao voltar para casa, ele foi tomado pela certeza de que Dom e o seu grupo não desistiriam tão facilmente. Pela experiência, ele também sabia que pessoas como aquelas sempre planejavam uma vingança e que aquilo não tinha terminado ali. Decidido a se preparar para o que quer que viesse, o nosso herói colocou em prática o que aprendera com seu avôzinho e perto da estrada ele se agachou, colheu uma raiz chamada do Yuan, uma planta que era extremamente venenosa. Ele se lembrou das lições sobre como manipulá-la e sabia que se misturaria com álcool e alguns outros ingredientes bem específicos poderia ser usado de uma maneira eficaz para lidar com situações mais do que complicadas. Yang havia preparado uma mistura com alguns ingredientes que usava para tratar a perca de memória de curto prazo e ele tinha feito o remédio com a maior facilidade, mas agora precisava testar se realmente aquela parada iria funcionar. Agora, de volta à escola, onde o prota estava sentado em sua mesa, focado em escrever algo no caderno. De repente, uma tampa de caneta acertou a sua cachola e era o professor Yugi que o repreendia por não ter respondido a pergunta feita durante toda a aula. O professor se aproximou do prota, exigindo que parasse imediatamente o que ele estava fazendo. Yugi percebeu que Yan estava mexendo em algo que estava debaixo da sua mesa durante a aula todinha, e ao investigar ele descobriu que o prota estava preparando um tipo de poção. Tá achando que é o que? Harry Potter, pô? Rapidamente o prota tentou se justificar, pegou uma garrafa debaixo da mesa e disse que estava apenas bebendo água e que aquilo era um chá. A turma, por sua vez, começou a fazer piadas sobre o que o professor pensaria da situação, e isso irritou mesmo, que como resposta decidiu dobrar o dever de casa para todo mundo. Quando as aulas finalmente chegaram ao fim, os alunos
alunos correram para sair do colégio. Do lado de fora, a chuva havia começado a cair forte e o nosso herói decidiu esperar um pouco mais dentro do prédio devido ao mau tempo. Ele precisava mexer um pouco na poção, especialmente na tampa da garrafa, e quando de repente ele ouviu um grito que vinha de uma sala que estava bem próxima dele. A voz era familiar e o prota logo percebeu que era a voz da sua amiga entre aspas Yuri, alguém que ele já conhecia. Ele se levantou abruptamente, correndo até a janela e viu o que estava rolando. O grupo de valentões que havia confrontado anteriormente havia agarrado Yuri e estava exigindo grana dela. Money. Eles pareciam estar cobrando por algo relacionado ao tratamento do prota e que agora eles queriam mais. E um dos valentões diferiu um soco no rosto de Yuri. Ela não parecia disposta a ceder e o homem, completamente furioso, continuou gritando com ela. A raiva dele aumentou ainda mais quando ela o chamou de caipira, algo que claramente atingiu por fundo seu orgulho. Pouco depois, um homem alto se aproximou por trás de Yuri, tentando acalmá-la, dizendo que ela estava sendo muito agressiva, e com lágrima nos olhos, a garota tentou se justificar, explicando que talvez agora fosse a hora de ir embora, pois a sua mãe estava prestes a chegar para buscá-la. Mas o homem corpulento, com olhar ameaçador, perguntou brincando se ela realmente queria ir embora ou se queria ficar ali, batendo um papinho um pouco a mais com ele. Em seguida, ele a empurrou para cima de uma mesa e começou a ameaçá-la de todas as formas possíveis, e uma multidão de estudantes se reuniu ao redor, alguns filmando a cena com seus celulares, ao invés de ajudar, né, pô, que raiva que dá disso, enquanto outros elogiavam o cara por dar uma lição na garota. Yuri, em choque, só conseguia gritar, implorando para que a deixassem em paz, e ela chorava desesperada, pedindo para ficar sozinha, mas ninguém ouvia, coitada. As palavras deles eram cruéis, dizendo que ela antes era arrogante, mas agora estava recebendo o castigo que merecia. Foi então que Yuri virou a cabeça e viu Ian parado ao lado dela, com os olhos cheios de lágrimas. Desesperada, ela pediu para ele ir embora, não parecia mais uma brincadeira para Yuan. Ele sabia que precisava agir e defender a sua amiga, e o líder do grupo dos valentões, Dong Teng, que observava tudo de longe, olhou para o valentão perguntando se ele era o bastardo que se atrevia a bater no seu irmão menor. Sem nem esperar pela resposta, o cara confirmou a situação e a tensão acabou aumentando, né, rapaziada? Já era de se esperar. As palavras de seu irmão ecoaram na mente de Ian, e ele, ao observar o que acontecia, fez um comentário sarcástico, dizendo que aqueles valentões eram fracos demais e estavam descarregando a sua raiva em cima de uma garota que era indefesa, rapaziada. Ele havia visto muitos criminosos em toda a sua vida, mas até aquele momento nunca tinha visto pessoas tão covardes a ponto de baterem uma menininha. Surpresos com a ousadia do prota, os valentões foram em busca de reforços e em questão de segundos todos correram em direção ao nosso herói. Mas o olhar confiante de Ian mostrava que ele não estava nem um pouquinho abalado e nem com medo, ele estava completamente seguro da sua vitória e que mandaria todo mundo pro saco da bolacha. Os valentões cercaram Ian formando um círculo ao seu redor, mas a confiança nos olhos do jovem ainda permanecia firme, rapaziada. O cara era ponente, pô. O líder do grupo, o grandalhão, perguntou com um sorriso debochado o que aquele caipirola estava fazendo e tentando se passar por herói. Ele sugeriu zombando que o nosso herói deveria voltar para casa com a sua mamãezinha, mas o nosso herói com toda a firmeza recomendou que o adversário falasse menos e fizesse mais. A tensão estava no ar e Ian sabia que a luta estava prestes a dar início. Enquanto o confronto se aproximava, Yuri, ainda chorando, tentou alertar o prota, dizendo que eles estavam em maior número. No entanto, o querido protagonista não estava nem aí para essas coisas. O que realmente incomodava ele era o som do choro de Yuri. Ah não, uma menina chorando não pode. Ele queria que ela se afastasse o mais rápido possível, pois ele sabia que ela não seria de grande ajuda ali e talvez mais atrapalharia do que ajudaria, né? Vamos ser sinceros. A verdade é que Yuri não queria deixar o seu protetor sozinho e mesmo com as lágrimas escorrendo, ela não tinha coragem de fugir. Sentindo uma mistura de raiva e culpa, o prota tirou sua jaqueta e jogou em direção a Yuri. Ele sabia que se ela realmente quisesse fugir, deveria ir embora, mas sabia que a sua culpa impediria de fazer isso, pois ela sabia também que a culpa era dela, né? A garota, sem nem saber o que fazer ou reagir, abraçou a jaqueta com força, sentindo o conforto daquilo, mas ainda se sentia impotente. Em meio aos seus soluços, ela tentou fazer algo útil, dizendo que ligaria para a polícia, mas antes que pudesse agir, um dos valentões acabou impedindo a garota de sair. A garota foi rapidamente alcançada por um dos agressores, mas antes que ele pudesse contê-la, um golpe poderoso do prota derrubou o valentão. O impacto foi tão forte que o homem bateu a cabeça contra a parede, fazendo, começar a escorrer sangue do seu nariz. Sem hesitar, Ian feriu outro golpe, derrubando o outro oponente que caiu já inconsciente, cara, desprovido por completo de consciência ao chão. O restante dos valentões, agora nervosos e também bem desorientados, se prepararam para atacar, mas o prota sabia que não conseguiria enfrentar todo mundo de uma vez e precisava agir rápido. Focado no valentão mais forte, o grandalhão, Ian percebeu que ele estava mais afastado e sem pressa de entrar na luta, observando seus companheiros sendo derrotados um a um. Aproveitando a brecha, o protagonista se aproximou dele com calma, se preparando para um golpe decisivo e sabia que precisava ser preciso, e foi aí que ele tirou uma garrafa com aquele líquido do bolso e começou a borrifar todo o conteúdo ao redor. O efeito foi imediato. Alguns dos valentões começaram a perder a consciência enquanto outros começaram a se bater, gerando ainda mais
mais confusão e caos completo naquele ambiente. O Prota parecia que jogou gás do medo lá do espantalho do Batman, vocês conhecem? O líder do grupo, vendo a situação se desenrolar, tentou entender o que o Prota havia feito, mas ele não teve tempo de reagir. Em pouco tempo, todos os agressores estavam ao chão, gemendo e tentando se recuperar, e um dos homens, ainda confuso, perguntou o que o Prota faria com eles. Com um sorriso frio e determinado, Ian respondeu: adivinha? E ele então pegou uma cadeira e com toda a pompa começou a bater nos oponentes caídos, deixando claro que não teria piedade de covardes. Neste momento, a raiva do Prota transpareceu e ele estava completamente determinado a fazer justiça com as próprias mãos, e a batalha se aproximava do fim agora. Vendo os valentões derrotados ao redor dele, o Prota sentiu a vitória finalmente perto de ser alcançada. Ele havia superado os agressores e com isso conquistado algo que antes parecia inalcançável: o respeito. Com um sorriso no rosto, o Prota foi até o ponto mais importante da sua jornada e fez o pedido final, algo que estava guardado no seu coração já há muito tempo, e ele pediu a sua tatuagem, um símbolo de vitória. O valentão líder, agora incapaz de se mover devido aos efeitos do veneno, tentou reagir, mas claro, ele não teve nenhum sucesso. Ele, que havia sido tão ameaçador até aquele momento, agora não conseguia nem se levantar, tadinho. Com dificuldade, ele tentou se recompor e, olhando para os seus amigos agressores ao redor, disse que eles não precisavam se preocupar. Na opinião dele, o veneno logo passaria o efeito, mas ele fez questão de deixar claro que da próxima vez não seria tão indulgente. A arrogância do homem começou a desmoronar diante da sua própria impotência. Oh, belezura! Ian, por sua vez, saiu para a rua, onde a chuva continuava forte, como se o clima refletisse uma turbulência interior que vinha dele. Ele caminhava sem rumo, perguntando-se por que estava se envolvendo em tantos confrontos com aqueles valentões, e com um grito de raiva e frustração ele liberou todo o ressentimento que estava acumulado dentro dele, como se fosse um desabafo que finalmente precisava ter acontecido. Atrás de uma árvore, ele encontrou um espaço para permitir essa liberação emocional, um momento de alívio que ele tanto desejava. Yuri, que o observava de longe, logo se aproximou e, com os olhos cheios de lágrimas, ela correu até o Prota e o abraçou, finalmente esperando por ele depois de tudo que haviam passado. Ela estava com muito medo e assustada de que os valentões a perseguissem para sempre, e esse temor havia impedido ela de procurar ajuda policial, mas ao ver o Prota, algo dentro dela parecia que tinha mudado por completo, talvez fosse esperança, sabe-se lá. O nosso querido protagonista tranquilizou ela, dizendo que tudo estava bem agora, e embora ela continuasse a se desculpar, culpando-se pelo que havia ocorrido. Pelo que eu entendi, ela mandou os caras baterem no Prota, mas não rolou não. Ela disse que tudo era culpa dela e repetia isso diversas vezes, mas naquele momento o protagonista não parecia interessado nas desculpas dela, e ele estava mais atento ao seu comportamento, observando ela de uma maneira que fez com que ela se sentisse mais do que desconfortável. O Prota, ao perceber tudo isso, pensou consigo mesmo que, embora fosse uma boa pessoa no fundo, ainda assim havia algo perverso dentro de si, algo que ele não conseguia ignorar. Ele queria ser melhor, mas ao mesmo tempo não podia negar os seus próprios impulsos, e a conversa entre os dois foi interrompida quando eles se aproximaram de um carro vermelho que estava estacionado na rua atrás. Era Tan, a tia do Ian, que veio buscá-las para levá-los de volta para casa. Assim que entraram no veículo, Tan perguntou o que havia rolado, mas ela não acreditou na desculpa de que eles haviam simplesmente caído. No entanto, ao invés de repreendê-los, ela disse com um sorriso irônico que a luta livre era a ótima maneira de se conhecer melhor. Ela sabia das coisas, né, rapaziada? Ela recomendou que Yuri cuidasse do Prota, já que ele era como um irmão pra ela agora. Yuri, sem paciência, respondeu que jamais aceitaria aquele safado como irmão, mas ao mesmo tempo não deixou de agradecer ao protagonista pela ajuda. Pelo menos ela não é completamente ingrata, né? Ela fez um gesto convidando eles a trocar de roupa e em seguida acompanhá-la a um restaurante japonês pro jantar, né? Depois de se lavar, né? Eles estavam caindo na porradaria agora há pouco. O protagonista, apesar da dor espalhada por todo o seu corpo, sentiu uma sensação estranha de calor por dentro, talvez pela sensação de pertencimento que ele nunca teve antes, a sensação de ter uma família. Ele se questionava se seria possível ter outros membros da família além do seu avô, um pensamento que deixou ele pensativo. No restaurante japonês local, algum tempo depois, Tang se virou para o Prota e de repente retirou um telefone novo dentro da sua bolsa. Ela entregou ao protagonista, dizendo que provavelmente precisaria de um telefone agora que Yuri morava na cidade, e o Prota olhou para o presente com uma sensação de inveja. O celular parecia ser novo e muito caro, mas ele não conseguia entender o motivo da tia ter lhe dado aquilo. Enquanto ele ainda refletia sobre o presente, um homem de camiseta amarela se aproximou da mesa onde eles estavam sentados. Ele se dirigiu à tia com um sorriso, dizendo que por coincidência era o chefe da empresa onde ela trabalhava, e a conversa entre eles parecia casual. Mas o protagonista não pôde deixar de sentir uma leve inquietação ao ar e sem entender exatamente o que significava tudo aquilo para o seu futuro. A tia com calma orientou os adolescentes a não se preocuparem, enquanto o homem também notava a presença de Yuri, e ele olhou para a garota comentando que, assim como a mãe, ela era muito linda e atraente, e por coincidência o homem havia reservado uma salita VIP para um cliente importante
e convidou eles para se juntar a ele. No entanto, ele acreditava que isso seria inconveniente, já que eles não esperavam ter que ficar lá por muito tempo, mas o chefe acabou insistindo, dando a entender que seria melhor para a garota aceitar, caso quisesse que o negócio fosse concluído com sucesso. Tan, a cliente, acabou concordando com a sugestão do homem, dizendo aos meninos que iria esperar e logo voltaria. A garota, desconfiada das intenções daquele cara, tentou dissuadir a mãe, acreditando que ele claramente não tinha boas intenções não. Já fazia mais de uma hora que Tan havia saído e com o funcionário do restaurante acabou se aproximando deles, dizendo que o homem havia bebido demais e pedindo para que eles o levassem para casa, mas Yuri não iria embora sem a sua mãezinha. O garçom insistiu para que ela não se preocupasse, garantindo que a conta já estava paga e que ela poderia simplesmente esperar pela sua mãe na casa. Contudo, a garota não cedeu e continuou insistindo. Foi então que o protagonista também percebeu que tinha uma coisa errada. Ele sabia que a sua tia não era do tipo que bebia excessivamente e, bom, o que imediatamente acabou dando-lhe uma ideia. Ele pegou a mão de Yuri e sugeriu que pagasse um táxi para a casa. No entanto, sussurrou em seu ouvido que a sua mãe estava em uma armadilha e que precisava encontrar uma forma de ajudá-la. Após isso, eles se dirigiram à saída do restaurante, mas não antes de pegar uma das garrafas que estava ali deixada sobre a mesa. Parecia que isso fazia parte do plano do Prota e os dois saíram do restaurante fingindo que estavam indo para casa. No caminho, Yuri perguntou ao Prota por que ele estava agindo de uma maneira tão estranha justamente quando era tão importante estarem calmos. Ela percebeu que ele já tinha algum tipo de plano para resgatar a sua mãe e, curiosa, ela tentou descobrir o que era, do que se tratava esse plano, e foi então que percebeu que o Prota não apenas pegou uma garrafa de álcool, mas também sabia que o líquido era altamente inflamável, e com os olhos arregalados, ela perguntou preocupada se ele realmente tinha intenção de botar fogo na parada toda, incluindo o restaurante. Ian pediu que ela parasse de dizer coisas absurdas, explicando que o plano era, na verdade, tirar os bandidos da sala onde a tia estava sendo mantida. Yuri achou a ideia até que interessante e considerou ousado, mas também muito mais do que eficaz. Ela mal podia esperar para ver o plano em ação, e o Prota, sem saber exatamente como reagir, decidiu interpretar isso como um elogio. De dentro da sala VIP, onde Tan havia sido levada, vozes puderam ser ouvidas. Vários homens e uma mulher estavam inconscientes e estava claro que eles haviam embebedado Tang, o que só aumentava as suspeitas de Yuri. Os homens haviam colocado algo na bebida dela, fazendo com que perdesse os sentidos por completo, e ficaram ao lado dela, que estava deitada, decidindo o que fazer a seguir. Um dos homens sugeriu que cuidassem dela mesmo diante da situação, e os homens continuaram fazendo piadas e rindo, como se tudo aquilo não passasse de uma brincadeira. Bom, era uma brincadeira pra eles, mas pô. Um deles se aproximou de Tang, minuto a minuto parecia que o plano deles estava prestes a ser executado, mas de repente, a sala começou a se encher de uma fumaça densa e tóxica, e o cheiro fez todos os presentes começarem a tossir. Inicialmente eles pensaram que um incêndio havia começado, mas na verdade era o Prota já posicionado ao lado da porta usando o extintor de incêndio e um coquetel caseiro para criar a fumaça. Para garantir que fosse bem mais do que convincente, ele também começou um pequeno incêndio, e isso ele sabia que funcionaria perfeitamente. Os homens na sala em pânico com o incêndio começaram a correr para fora gritando por ajuda, e assim que saíram, o Prota aproveitou a oportunidade, entrou na sala de imediato, e os criminosos estavam tão aterrorizados que eles nem perceberam a sua chegada. A sala estava completamente tomada pela fumaça, o que dificultava enxergar qualquer coisa que fosse, e ele gritou o nome da sua tia, mas ninguém respondeu. Finalmente ele conseguiu localizá-la já inconsciente. Os agressores haviam fugido, deixando a tia para trás. O nosso protagonista rapidamente pegou a coitada nos braços e correu para a saída de imediato, sabendo que ele precisava sair dali o mais rápido possível. Felizmente ele teve sim tempo mais do que o suficiente para evitar que a situação ficasse ainda mais grave e traumatizante para a coitada da mulher. Enquanto corria, ele disse à tia que logo estariam em casa e mal tinha saído da sala tomada pela fumaça quando os funcionários do restaurante armados com extintores de incêndio começaram a chegar. Foi nesse momento que ele percebeu que era Yuri quem o procurava. Ela, a única que tinha o número dele, com um tom preocupado perguntou se ele estava bem e se havia conseguido salvar a sua mãezinha. Logo ficou claro que os agressores haviam contado tudo para os funcionários do restaurante, que provavelmente chamariam a polícia, e Yang garantiu que estava tudo bem, pedindo a ela que chamasse um táxi. Enquanto isso, Yuri estava em um estado de confusão, a sua pele estava vermelha e ela tinha dificuldade para respirar, reclamando de estar com muito calor. De repente ela se virou para o Prota dizendo que se sentia estranha, e Yang percebeu imediatamente que os bandidos haviam envenenado Yuri com alguma substância esquisita, o que também explicava o comportamento alterado da tia. Então eles entraram no táxi, mas Yan não queria levá-la para casa naquele momento e decidiu que o melhor seria ir a um hotel, pois não era seguro ir para casa de imediato. Durante a viagem de táxi, a tia continuava agindo de uma maneira esquisita, dizendo que estava com calor e pedindo ajuda ao Prota, e o taxista, ao ver a cena, presumiu erroneamente que o jovem estava levando um casal para o apartamento deles. Isso irritou Yan, que aconselhou o motorista a falar menos e fazer o seu trabalho, ou seja, dirigir completamente em silêncio. Tadinho do Uber, pô. Em poucos minutos eles chegaram ao hotel 24 horas, um lugar tranquilo onde eles poderiam esperar um pouco e permitir que a tia se recuperasse. Ao alugar o quarto, o Prota ficou levemente envergonhado e o ambiente parecia mais como um apartamento para recém-casados, se é isso que vocês me entendem.
Tan, a tia, visivelmente tonta, estava agitada e ele a tranquilizou, dizendo que encontraria alguma forma de ajudá-la. Felizmente, o quarto tinha uma banheira cheia de água morna, o que parecia ser exatamente o que precisava para aliviar os efeitos das substâncias que injetaram na tia. A coitada estava agindo de uma forma estranha e agradeceu o Prota por ter salvo ela naquele dia. Contudo, ela lembrou que não havia necessidade de se culpar, pois afinal, eles eram uma família. Agora, Tan sabia que era hora de usar uma técnica especial para neutralizar os efeitos das drogas e ela confiava plenamente em Ian e por isso decidiu iniciar o processo de imediato. O protagonista estava preocupado, pois era a primeira vez que utilizaria essa habilidade e explicou que o procedimento poderia ser doloroso, mas Tan estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para se recuperar. Para isso, ele precisaria colocá-la na cama e começar o processo e a tensão era palpável no Prota. Ele realmente esperava que tudo ocorresse conforme o planejado, mas ele sabia que não tinha volta. A situação estava mais difícil do que ele imaginava. O método especial que ele usaria era uma massagem terapêutica que precisava ser realizada por pelo menos 30 minutinhos. Felizmente, Ian conseguiu realizar o processo e embora a tia se sentisse desconfortável, principalmente por ser mais velha que o menino, ela sabia que ele estava apenas tentando evitar problemas maiores para ela, e ela por sua vez precisava lidar com a pressão de ser uma super mulher, uma mulher forte que precisava aguentar tudo, principalmente cuidar de duas pessoas que dependiam dela. Depois disso, os dois logo voltaram para casa e ao ouvir as palavras da sua tia, o protagonista decidiu que sempre ajudaria no futuro, custe o que custasse. Ela era uma boa pessoa e o Prota enxergava isso. Já era tarde da noite, o protagonista estava deitado em sua cama, pensando em como é que ele poderia ajudar a sua tia a evitar situações semelhantes no futuro e ficar mais atento. Ele nunca imaginou que as mulheres precisariam trabalhar tanto para ganhar a vida e enfrentar tantas dificuldades assim. Ele se lembrou da conversa que tiveram no táxi quando ela lhe disse que às vezes tinha que fazer coisas estúpidas simplesmente por conta do trabalho. Ela sabia que era necessário, pois aquele trabalho era a única coisa que mantinha eles à tona, especialmente depois que o seu marido simplesmente abandonou a família de uma hora para outra. Nesse momento, os pensamentos do protagonista foram interrompidos por batidas na porta e eles não esperavam que alguém fosse chegar ali tão tarde da noite. Quando abriu a porta, viu a garota Yuri na entrada. A menina olhou para ele com os olhos de pena e perguntou se ele realmente o odiava. O Prota não estava entendendo muito bem o que rolava e então perguntou por que ela havia chegado tão tarde e talvez tivesse acontecido algo com ela. Yuri só explicou que queria entrar no quarto dela e perguntou se poderia entrar. A mãe, no entanto, não queria contar nada à filha, então ela procurou Ian para buscar uma resposta. Ela apenas disse que estava feliz porque a sua mãe agora estava muito calma e bem, mas ao mesmo tempo ela lamentou não ter ajudado em nada, tentando esconder o constrangimento em seu rosto, já que foi o Prota, a pessoa que ela sempre jogou mal, que salvou a sua mãe. Ela enterrou o nariz no brinquedo de pelúcia e agradeceu ao Prota calmamente. Depois disso, ela se aproximou dele dizendo que ele era uma pessoa muito boa. E o nosso protagonista até ficou um pouco envergonhado com isso, e em determinado momento a menina chegou bem perto, literalmente quase perto do rosto dele, e com uma expressão séria perguntou se todas as meninas da cidade eram realmente muito corajosas. Então, com um olhar curioso, ela fez essa pergunta para o Prota e perguntou também se ele realmente cresceu toda a vida dele sem pai e sem mãe. Essa pergunta parecia ter causado um leve ataque emocional no coitado e ele nem sabia o que responder, mas sentiu uma estranha sensação, um misto de dor e compreensão. Afinal, por que ela estava perguntando isso? Tendo salvado a tia, Yuri agora se sentia em dívida, como se de alguma forma fosse grato ao Prota por tudo. Ela parecia querer que ele se sentisse naquela casa e se sentisse bem, como se aquela casa também fosse sua e a família também. Ian foi para o quarto, mas Yuri acrescentou que não havia necessidade de agradecimentos em excesso e parecia que ela achava que ele estava fazendo um grande favor a ela. O menino riu das palavras, mas suspirou com um sorriso pensando sobre o que poderia fazer com alguém como ela. Deitado na cama, ele se perguntou por que estava bravo com Yuri, já que apenas pessoas muito piores em sua vida judiaram dele. O que ele sentia por ela era confuso, mas ainda assim algo nele o incomodava. Na manhã seguinte, chamaram para o escritório dos professores e ele descobriu que havia recebido um pagamento de R$1000 e ficou imediatamente claro que aquele dinheiro era para cobrir as suas contas médicas. O professor lhe disse para entregá-los, mas Ian estava confuso e não sabia o que aquilo significava. Era como se alguém tivesse feito o pagamento das contas médicas por ele e ele não entendia como isso havia acontecido. A professora, no entanto, não acreditou nele. Com um tom rude, ela lhe disse para parar de fingir e começar a se comportar normalmente nas aulas. O Prota percebeu que ela havia o chamado ali de propósito, talvez para preservar o seu orgulho como professora, e entregou um envelope com uma grana, dizendo para ele ficar mais atento nas aulas futuras. O menino pegou dinheiro e, enquanto fazia isso, pensou que apesar da beleza da professora, ela parecia ter um caráter péssimo. Alguns daqueles pensamentos começaram a surgir na cabeça sobre ela e aparentemente ele notou algo pequeno no comportamento da mulher. Se aproximou dela fazendo uma pergunta direta se ela tinha tido dores de cabeça ultimamente. Essa pergunta deixou confusa. Ela bateu a palma da mão na mesa e todos ao seu redor ficaram surpresos com a pergunta. O Prota, no entanto, continuou calmamente observando a reação dela e ele disse que provavelmente ela estava doente, mas enquanto isso, a sua atenção foi desviada para uma caixa de fast food local que ele percebeu que estava ali. Algo naquele momento o fez sentir que a situação estava mais estranha do que ele realmente imaginava. Esse pequeno detalhe foi algo que o garoto percebeu de imediato. Ela tinha uma má alimentação, o que explicava por que ela não estava se sentindo tão bem
também ultimamente. Ela ficou surpresa, pois aquilo era verdade, mas ao mesmo tempo ela nunca tinha contado a nenhum dos seus alunos sobre os problemas de saúde que ela estava enfrentando recentemente. Durante o recreio, ela se aproximou dele e o prota disse-lhe que uma pessoa estava procurando por ele. Quando mencionaram Yuri, a garota, conhecida por ser uma beldade da quarta série, se aproximou de Yan e ela tinha 18 anos, mas de alguma forma não parecia tão especial como ele imaginava. Embora fosse até evidente que ela estava muito mais interessada nele do que ele imaginava, e ela se aproximou perguntando como ele conseguia ofender tantas pessoas sem fazer nada. No entanto, a professora interrompeu aquele momento da conversa e anunciou o início da aula. Ela levantou a mão acusando Yan de ter beliscado a garota, que a fez a turma toda rir. A professora, por sua vez, reagiu com calma, dizendo que se Yan tivesse alguma evidência poderia procurá-la depois da aula. A garota claramente não esperava tal reação, mas Yuri, com um sorriso, calmamente começou a aula e pediu para ele ir embora. Parecia que Lin Yu, a garota, não iria parar por aí. Afinal, ela era uma das namoradas dos valentões e queria se vingar do prota à luz do dia no dia seguinte. Mas, por enquanto, ele teria que ir embora. A real, rapaziada, é que o protagonista acabou sofrendo também, já que ele teve que ouvir a aula inteirinha em pé. Ele sentia que estava fazendo algo estúpido, mas ele não podia evitar. O dia passou rapidamente e após algumas aulas, todos os alunos estavam saindo da escola. O herói também estava indo embora, quando ao passar pelo primeiro andar ouviu uma conversa sobre como o valentão Tim havia batido em algumas pessoas novamente. No início ele não prestou muita atenção, mas depois de ouvir mais percebeu que a vítima era sua nova amiga e ele imediatamente correu para procurá-la. Ele teve que abrir caminho entre a multidão densa e ao chegar no posto de primeiros socorros viu uma cena estranha. O funcionário da enfermeira estava conversando com o diretor sobre o ocorrido e o mesmo Tim estava ao lado deles. Para sua surpresa, o diretor era o seu avô. Justamente naquele momento, Tim aproveitou a sua posição para evitar qualquer tipo de castigo. O menino olhou para dentro e viu Yuri espancada e deitada em uma cama de hospital. Parecia que ela havia sofrido muito. Lágrimas escorriam de seus olhos e ela tentou cobrir os olhos com a mão, e o homem imediatamente percebeu o que estava acontecendo e gritou que aquilo estava errado. Estava prestes a sair, mas Yan disse que não os deixaria ir embora assim sem mais nem menos. Tim, por sua vez, lhe disse que não era obra dele, que era apenas um simples caipira, mas o seu rosto mostrava total impunidade. Um trabalhador apareceu por trás dele e disse ao herói que Yuri simplesmente havia caído e que Tim a encontrou trouxendo ela até ali. Não havia necessidade de agravar a situação, mas o menino não acreditou em uma única palavra sequer. Ele se aproximou da garota perguntando como alguém poderia sofrer uma lesão tão grave assim apenas com uma queda supostamente normal, como eles estavam falando. Ele não esperava esse resultado e perguntou por que ela estava dizendo aquilo, já que todo mundo sabia que ela tinha sido agredida, mas em resposta a garota afirmou que realmente tinha apenas caído. O prota logo percebeu que ela estava mentindo, mas preferiu não confrontá-la naquele momento e decidiu simplesmente ouvir o que ela tinha a lhe dizer. A situação foi de certa forma resolvida, entre aspas, e o diretor e a sua neta seguiram embora, deixando o menino e a garota perto do posto de primeiros socorros. Yuri então pediu ao prota que ajudasse a esconder o ferimento no rosto, pois não queria que a sua querida mãe visse, e o prota, vendo a situação, acabou aceitando por ajudar. Ele pediu que ela esperasse um pouco, prometendo que algo iria acontecer e mudar, e enquanto descia as escadas pensava sobre como as pessoas tão ruins poderiam ocupar cargos tão altos, e logo em seguida percebeu que a situação estava prestes a ficar ainda mais tensa. Quando ele chegou ao próximo andar, viu os mesmos valentões que já conhecia batendo em outro cara, e o prota gritou para eles pedindo que se movessem e deixassem o seu caminho livre, mas parecia que eles tinham outros planos. Assim que viram o prota, imediatamente impediram ele de seguir e reconheceram quem ele era, e logo entenderam que queria se vingar dele. Dong Tai, com uma expressão de desdenho, perguntou por que o prota estava tão orgulhoso, já que Yuri havia acabado de ser espancada e ele não conseguiu fazer nada para impedir. As palavras de Dom machucaram o prota profundamente e ele se aproximou para colocar o maluco no seu devido lugar, mas o inimigo não demonstrou pressa em atacá-lo. Ele apenas disse que não precisava fazer nada porque logo Yan também sofreria, e após esse breve confronto a multidão começou a descer as escadas, deixando o homem que havia espancado sozinho na escada. O homem ferido, no entanto, parecia contente, como se aquela situação fosse vantajosa para ele, afinal ele estava com pressa e sabia que tinha que encontrar o remédio o mais rápido possível. Alguns segundos depois, o prota se surpreendeu ao ver o cara se levantando e percebendo o tamanho e a força do homem. O sujeito, chamado Dulce, se virou para o prota e o convidou para serem amigos. Ian ficou surpreso, perguntando como ele conseguia derrotar um cara tão grande. O herói não tinha interesse em fazer amigos e simplesmente passou ao lado do cara, dizendo-lhe para ir embora. Dulce, no entanto, insistiu, pedindo ao prota para reconsiderar, já que havia muitos valentões na cidade e se eles trabalhassem juntos, poderia facilmente se vingar de quem eles haviam feito mal. Ele tentou convencer o prota de que seria benéfico ter aliados, mas o nosso herói, na real, rapaziada, só queria paz, ele não queria ajuda e nem briga, ele não queria nada. Ele estava acostumado a agir sozinho e preferia se vingar por conta própria, resolvendo os próprios problemas sozinho como um homem. Depois de algum tempo, finalmente conseguiu reunir todos os ingredientes necessários para o seu plano, e a parte mais difícil, no entanto, foi encontrar as formigas, pois achar esses pequenos insetos na cidade não era algo fácil. Ele até teve que fazer algumas coisas, colocando algumas gotas de seu sangue em um frasco cheio de formigas. Esse método, embora um pouco estranho parecendo mais um pacto, era bastante
bastante eficaz quando se precisava fazer que as formigas crescessem rapidamente. Mas ele também precisava encontrar alguns remédios chineses caros e na farmácia ele se aproximou da funcionária entregando um bilhete com uma lista dos ingredientes que ele precisava. Cada substância era necessária em uma quantidade de 3 unidades e a funcionária olhou a lista avisando que algumas daquelas substâncias eram venenosas e já estavam praticamente fora de estoque. Para conseguir o que precisava, o Prota mentiu dizendo que ele estava seguindo as instruções do seu professor e a funcionária, aparentemente acreditando, acabou lhe fornecendo tudo o que ele necessitava. Com isso, o Prota conseguiu encontrar tudo o que precisava para ajudar Yuri e ao retornar para a escola já estava anoitecendo e enquanto ele caminhava pela rua, o menino pensou que tinha feito tudo certo. Eles poderiam enganar a tia, mas ao atravessar a rua, de repente percebeu que um carro estava vindo em sua direção a toda a pompa de velocidade. Parecia que o motorista nem havia pensado em reduzir a velocidade. Num piscar de olhos, o carro parecia estar prestes a atropelar o Prota. Por sorte, ele conseguiu desviar a tempo e o carro passou a poucos centímetros dele. Ele mal conseguiu se manter em pé e o Prota ficou observando o motorista, se perguntando quem é que estava na boleia para estar dirigindo igual maluco. Para sua surpresa, ele viu que no banco do motorista estava um velho amigo com uma tatuagem de dragão e o Prota imediatamente entendeu o que estava rolando e ao perceber quem estava no volante, ele não se surpreendeu, afinal poderia esperar qualquer coisa desse tipo de pessoa. Ele gritou para o motorista avisando que se tentasse algo de novo, rapidamente o colocaria em seu devido lugar e foi então que uma voz feminina familiar soou atrás dele. Era Yuri e ela também queria ver como alguém lidaria com aquele sujeito e aproveitando a oportunidade, o Prota entregou a garota o remédio que ele havia preparado especialmente para ela. Os ingredientes deveriam ser misturados e adicionados à sopa, mas Yang não tinha certeza se ela realmente confiaria nos seus atos. Ela poderia facilmente jogar tudo fora, no entanto, Yuri ficou surpresa e tocado pelo fato de que o Prota realmente queria ajudá-la de todo o seu coração. Ela pensou que se ele agir assim, talvez o seu aluno fosse realmente uma boa pessoa, muito boa, até mesmo um herói, e ao chegar em casa, Yang continuou lendo o livro que havia começado recentemente. O tempo passou rápido e logo a tia havia retornado do trabalho. Ela já estava preparando o jantar e no final descobriu que a sua filha iria jantar fora, então contava com Yuri para convidar Yang a se juntar a elas e quando a mulher se aproximou do Prota, parecia que ele estava prestes a desmaiar, de tanto cansaço que o coitado sentia. Ele ajudou Tanya a se sentar no sofá, percebendo que o seu pulso não estava muito bom e ela provavelmente estava exausta de tanto trabalhar e deveria ter tirado um tempo para descansar. Enquanto massageava os ombros dela, o garoto ficou envergonhado e sem querer, acabou pensando em se vingar dos valentões naquele momento. Ele tentava se concentrar, mas a situação estava ficando cada vez mais difícil de controlar e tentando afastar esses pensamentos ruins, ele pediu à tia que lhe avisasse caso tivesse machucado, querendo dissipar qualquer ideia absurda que tivesse em sua cabeça. Para distrair, o Prota ofereceu continuar a massagem caso ela desejasse. No entanto, a tia estava tão cansada que não respondeu e simplesmente nanou nos braços do Prota. Ele notou o quanto a coitada estava exausta do trabalho e ao mesmo tempo se sentia cada vez mais atraído por ela. Ele podia até sentir o cheiro suave do perfume do cabelo dela, o que deixava ele ainda mais nervoso, e quanto mais ele tentava se controlar, mais difícil se tornava. Em um momento de fraqueza, ele acabou suspirando fundo e percebeu que a tia estava acordada. Ela, ainda meio atordoada, olhou perguntando se ele gostava de alguma das meninas da escola. Ela comentou que as meninas da escola eram más e irresponsáveis e o Prota se sentiu extremamente desconfortável com a situação. Ele percebeu que provavelmente ele estava sendo pego em um momento vulnerável, mas a tia por alguma razão não parecia incomodada e ela agradeceu pela massagem, mas reagiu de forma completamente normal, sem demonstrar qualquer tipo de surpresa. Afinal também, né rapaziada, ela sabia que o Prota já tinha sentimentos que estava crescendo e começava a lidar com esses próprios sentimentos. Meia hora depois, o nosso herói já estava mais calmo após um banho frio e se sentiu bem mais revigorado e a sensação de tranquilidade envolveu ele e antes de dormir ele se lembrou das formigas que havia preparado antes. O seu método especial que envolvia usar gotas do seu sangue funcionou de uma forma praticamente perfeita. As formigas cresceram muito rapidamente e agora estavam mais fortes e até mais venenosas. Yan já preparava algo importante e ele não tinha dúvida de que essas formigas seriam úteis em sua vingança contra o agressor da sua amiga, o Chen. No caminho para a escola, perto de uma cerca, ele encontrou Dulce, um menino que viu mais tarde nas escadas da escola. Dulce se aproximou dele dizendo que seria melhor se ele desaparecesse por um tempo ou pelo menos evitasse aparecer ali. O motivo da sua advertência era um tanto estranho, mas ele contou que alguém estava procurando pelo Prota para dar uma boa de uma sua. No entanto, o herói não estava com medo não, e pelo contrário, estava mais determinado do que nunca a enfrentar essa ameaça. Dulce então revelou que a garota estava reunindo todos os seus amigos e que eles estavam armados com tacos de beisebol, provavelmente planejando atacá-la. Mesmo assim, Yan não hesitou e se aproximou da multidão de meninas com toda a firmeza. Dulce tentou alertá-lo que no começo ele até poderia sentir pena dele, mas logo quando ele se aproximasse, ela o atacaria com toda a força e era uma cena que todos os estudantes estavam observando, esperando que o garoto simplesmente fugisse. Mas o Prota, rapaziada, simplesmente não cedeu. Ele era, firme na queda. Yan perguntou à garota o que ela queria desafiando ela e disse que se ela não pedisse desculpas ele não teria outra escolha a não ser enfrentá-la. Publicamente havia ameaçado o Prota várias vezes dizendo que se ele continuasse desafiando não sairia
ileso daquela situação. Ela o encarou com desdém como se fosse um lixo e quando ele não respondeu, ela provocou, perguntando se ele estava tão assustado que nem sequer conseguia falar. O prota, no entanto, não se intimidou e com um olhar desafiador ele respondeu que quando alguém como ela estava na sua frente, ele preferia não abrir a boca e ficar quieto. Era melhor do que falar com esse tipo de pessoa, deixando claro que ele também não tinha medo não. Essas palavras fizeram o valentão se enfurecer e ela o avisou de que dali pra frente faria questão de humilhá-lo todos os dias na escola, como as outras meninas sempre quis. Algumas das garotas ao redor queriam dar uma surra no prota, mas ele se manteve firme e sem medo e levantou a cabeça, olhando para a garota com sarcasmo e apontando o dedo para sua testa, desafiando a bater nele. Furiosa, Tim não precisou mais de incentivo e brandiu sua arma com toda a pompa, tentando atingi-lo com o golpe mais forte possível, e o prota não teve como impedir o ataque, e no final acabou levando todos os danos. Por sorte, ele foi salvo dos ferimentos graves por Yu, que apareceu a tempo com a briga estava acontecendo na área da escola. O professor se aproximou perguntando se o menino estava bem e descobriu-se que o plano de Tim era ainda mais cruel, pois ele queria machucá-lo muito mais. Pressionou sua mão de uma forma estratégica, fazendo com que o prota perdesse a consciência devido à dor, e ele desmaiou nos braços da sua professora, que o levou rapidamente para o hospital. Quando o prota recobrou sentidos no hospital, a primeira coisa que sentiu foi cheiro de remédio, percebeu onde estava e logo percebeu que já haviam pago pelo tratamento dele. Isso também significava que ele estava em um lugar seguro agora, e quando abriu os olhos viu a enfermeira jovem e linda lhe dizendo que não precisava mais fingir, o seu nome era Tug. Embora ela soubesse do plano do prota, ela não pretendia contar nada para ninguém. Tug era uma colega de classe de Yu, que também era gerente de enfermaria e tratou o prota com compreensão, mas também ficou muito preocupada com o quanto ele havia se machucado, tadinho. A médica disse ao prota que ele poderia faltar à escola naquele dia e ele deu um suspiro de alívio, e a garota saiu do quarto deixando ele sozinho, esperando para passar o dia descansando. Porém, de repente as portas se abriram e Dulce, com um sorriso no rosto, entrou. Ele havia ido visitá-la e trouxe um pouco de comida, e o prota não esperava a visita, perguntando surpreso o que o grande homem estava fazendo ali. Ele não queria chamá-lo de amigo, mas Dulce queria ter certeza de que Ian estava bem e mais uma vez ofereceu a sua ajuda para o prota, né, para eles ficarem bem. Parece que Ian não teria um descanso normal e ele convidou Dulce para se sentar, perguntando o motivo da sua visita, da sua ida até ali. O garoto explicou que as pessoas problemáticas da escola estavam todas interligadas com o poder que o diretor dava a eles, permitindo que fizessem o que bem entendessem. Isso incluía, é claro, Tim. O que mais surpreendeu o prota foi o fato de Dulce gostar de uma garota como ela. O grandalhão, no entanto, não quis falar muito sobre isso e de repente tentou revelar que havia brigado com o Yugi, e a diretora, ao exigir que os valentões pagassem os custos do tratamento do prota, causou uma grande tensão. Após ouvir essas palavras, Ian decidiu que não tinha tempo para ficar na cama, ainda havia muita coisa para ser feita e muito trabalho pela frente. Mesmo sem estar completamente recuperado, ele se levantou, afirmando que precisava voltar de uma forma urgente para a escola. A enfermeira percebeu que o menino e seu amigo estavam saindo, mas não tentou impedi-los, pois ela acreditava que havia uma boa razão, boa o suficiente para isso. Observando o prota com interesse, ela se perguntou se ele realmente estava se preparando para se vingar de alguém de novo, e a garota se sentiu um pouco arrependida, pois não teve tempo de entender mais sobre Ian, mas parecia que ele estava bastante interessado nela. Depois de sair do hospital, os meninos seguiram para a sala de reuniões, onde o prota sabia que haveria uma discussão sobre o que aconteceu com o vidro. O herói estava curioso para saber o que os professores estavam dizendo, no entanto, ele logo descobriu que por dentro estavam falando de forma hipócrita, acusando ele de ser o responsável por todo o conflito. A mentira foi evidente, mas ninguém se atreveu a contrariar a vontade do diretor. Apenas um professor teve coragem de interromper a apresentação, e ele se levantou lembrando a todos que Ian estava no hospital. A professora então indicou que ele poderia usar relatórios médicos como prova caso a situação fosse para julgamento, e ela também ofereceu apoio, dizendo que mesmo sem parentes, estava disposta a ajudá-lo no tribunal. O diretor, no entanto, não acreditava que um garoto de aldeia representasse alguma ameaça para ele. Nesse momento, o prota entrou na sala com os professores, respondendo ao diretor, afirmando que tinha força suficiente para forçá-lo a pagar o que era devido. Todos os professores ficaram surpresos com a sua presença inesperada, e o Wei, um dos professores, avisou que era melhor pensar bem antes de falar qualquer coisa, e o prota levantou 3 dedos, declarando que seria esse o valor que ele pediria para pagar. Ele fez isso porque sentia que precisava aliviar o fardo do professor e 3.000 pilas eram suficiente para cobrir os seus custos escolares. O diretor, encantado com a resposta, aceitou o acordo, mas afirmou que Ian teria que assinar um termo de compromisso, garantindo que não se meteria onde não fosse chamado, e o prota claramente concordou com o acordo, né, rapaziada? Young estava observando em silêncio, entendendo que não poderia mais influenciar a situação, e apenas suspirou de uma forma profunda. Ela se perguntava onde o herói iria agora, e algumas horas depois o dinheiro foi creditado na conta bancária do homem. Ao subir as escadas, Ian encontrou 2 garotas que o chamaram de coitado e zombaram dele, e mesmo quando as meninas e o menino se separaram, Tim também continuou a humilhar o prota, dizendo que 3.000 pilas eram demais para ele. A filha do diretor disse que ele não se importaria de quebrar mais alguns ossos por uma certa quantia, e Ian tentou se controlar, mantendo a compostura. Após o ocorrido, ele deu início ao seu plano para punir Tim de uma vez por todas,
todas e no andar de cima ele tirou um potão de formigas do bolso e jogou diretamente na cabeça das meninas. Elas continuaram fazendo planos contra o Prota sem perceberem o perigo iminente que estava se aproximando. O menino sentiu uma forte satisfação ao ver os caras se desesperando enquanto as formigas atacavam. A dor das picadas lá ele era intensa, mas nunca perceberam o que realmente estava acontecendo. Eles achavam que as formigas eram vespas e o Prota já não era capaz de seguir o plano que havia planejado por tanto tempo, mas enquanto estivesse vivo, ele encontraria uma maneira de resistir a esses valentões da escola. Agora tudo o que restava era esperar que a situação fosse resolvida antes que se tornasse ainda mais problemática, e o Prota estava sentado na sala agora, pensando sobre como o tempo parecia passar tão devagar, enquanto sentia um cansaço profundo, coitado. Quando a aula terminou, ele correu até a janela para ver os resultados dos seus esforços e descobriu que o veneno das formigas agia de uma forma semelhante a uma droga, fazendo com que aquelas pessoas que foram picadas passassem a ter alucinações. Elas começaram a correr pelo pátio da escola, agindo como se estivessem fora de si, e todo mundo podia ver de longe o caos que se desenrolava. Os professores rapidamente chamaram uma ambulância e enviaram os alunos para um hospital psiquiátrico. Durante todo esse tempo, o Prota estava tranquilo, colhendo os frutos do seu trabalho. Agora, as duas pessoas que estavam se tornando uma espécie de celebridade local, com muitas pessoas filmando suas reações insanas, com seus celulares também. Até os professores vieram assistir ao que estava rolando, e satisfeito, o Prota desceu pela rua, dando uma olhada nas boas notícias, e tudo estava acontecendo exatamente como ele havia planejado. O incidente rapidamente acabou se espalhando pela internet e a imprensa estava alarmada com o que acontecia, e não demorou muito até que o clima começasse a mudar. O céu agora estava cheio de relâmpagos e logo começaria a chover. O protagonista sabia que precisava voltar para casa, mas no caminho ele encontrou o Thug e se perguntou por que o diretor do hospital estava andando de bicicleta, e ele explicou que tinha um pequeno problema com a bicicleta e logo começaria a chover. O Prota, com seus conhecimentos de concertos que aprendeu ao longo dos anos da cidade, decidiu ajudar, e junto, eles começaram a resolver o problema. A chuva começou a cair forte, mas quando os dois profissionais se envolvem, qualquer problema se resolve rapidamente. Depois de consertar a bicicleta, o Prota insistiu que o cara deveria deixar que ele acompanhasse até a sua casa, já que estava chovendo muito lá. Um pouco surpreso, perguntou como ele chegaria em casa mais tarde, e ambos riram da situação, e logo, quando começaram a se mover, um carro branco se aproximou deles. Era Zan, o diretor do hospital onde Thug trabalhava. Ele se ofereceu para levar a garota até sua casa, mas a mesma recusou educadamente, dizendo que conseguiria chegar sozinha, porque havia alguém que a acompanharia. Zan então olhou para Ian, se perguntando quem era aquele cara da aldeia, porque Thug havia decidido ir com ele diretamente na chuva. Thug, sem hesitar, decidiu que iria com Zan, mas o Prota, sem se importar, disse que o cara podia ir, já que o que ele queria já estava feito. Já ajudou a menina. A menina insistiu para que o Prota levasse para a casa de bicicleta, alegando que conseguiria se virar sem a ajuda de Zan, e ele não se importou, e os dois seguiram viagens. Durante o percurso, perguntou se Ian achava difícil pedalar, mas para ele não era nada complicado. Na verdade, ele se sentia até surpreso por ela ter recusado a limusine e preferido andar de bike com ele. Prota, essa é pra casar, hein? Prefere estar contigo andando de golzinho, comendo espetinho. A garota então comentou que poderia tirar o curativo agora e perguntou onde é que ele tinha aprendido tanto sobre anatomia. O herói, tentando esconder o que realmente sabia, mentiu, dizendo que apenas teve sorte, nada mais que isso. No entanto, a garota não era boba e com um sorriso comentou que estava apenas curiosa para saber quando ele havia aprendido tudo aquilo. No meio da conversa, um trovão rugiu ao céu e um relâmpago cortou o ar, fazendo a garota se assustar. Ela se agarrou ao Prota, que fez com que ele ficasse extremamente envergonhado, pois o aperto dela fez o seu coração até mesmo bater mais rápido, tadinho. Ela, tentando disfarçar, brincou, perguntando se ele realmente achava que ela tinha tanto medo de trovões, como se isso não fosse nada, e a menina se sentiu culpada, como se fosse totalmente a sua responsabilidade. E na verdade era. Enquanto isso, o menino estava completamente molhado devido à chuva, e ela, percebendo isso, convidou para ir à sua casa. No entanto, disse que o Prota poderia ficar à vontade, tirando os sapatos e se sentindo completamente em casa. A dona da casa foi até o seu quarto para trocar de roupa, pedindo ao Prota para não espiar, dando aquela clássica brincadinha, e quando ele ficou parado no meio do quarto, ele percebeu que a casa da menina era simples, mas bastante acolhedora. Ele também percebeu o agradável aroma de ervas medicinais no ambiente, e quando Thug voltou e viu o estado do Prota, ela ofereceu que ele tirasse a camiseta molhada, e ele fez sem nenhuma vergonha, mesmo estando na frente da anfitriã. Ao tirar a roupa, a atenção de Thug se voltou para a grande quantidade de cicatrizes no corpo do Prota, e isso deixou ela surpresa, já que ele ainda era muito jovem para aquele tanto de machucado, né, rapaziada? O protagonista explicou que havia adquirido todas aquelas cicatrizes enquanto cumpria a ordem de seu avô, que frequentemente o mandava para lugares perigosos. Thug não deu muita importância a isso naquele momento, pois o mais importante era que os dois conseguiram se abrigar da chuva. Logo, a conversa acabou tomando outro rumo, e Thug também revelou que havia sido ensinado por um parente, o que fez com que os dois começassem a conversar sobre o aprendizado que eles tiveram, sabe? Thug estava genuinamente interessado em saber mais sobre o avô do Prota, e ela acreditava que ele era um grande curador, e os dois passaram horas e horas discutindo aquele assunto. O tempo voou rapidamente e eventualmente o Prota teve que se despedir, pois já estava ficando muito tarde. Naquela noite, deitado em sua cama, ele refletiu sobre o que havia conversado com Thug e percebeu que ela era muito diferente das outras pessoas que ele conheceu na cidade. O seu sorriso sempre parecia iluminar a atmosfera ao redor, e ela tinha o
dom de falar por horas sobre os aspectos da medicina chinesa, o que o fez pensar que ele era alguém realmente especial. A garota começou a chamá-lo de pervertido, dizendo que tudo que o prota fazia era pensar em mulheres, mas não era verdade. O herói estava cansado demais para discutir com a sua amiga, e então pediu que ela o deixasse em paz, pois já estava tarde. Mas de repente Yuri começou a zombar do prota, perguntando se ele queria tentar algo, e Yang ficou vermelho e confuso. Essa era a última coisa que ele esperava ouvir dela. No entanto, rapidamente se recompôs e, para a surpresa de Yuri, deu um passo à frente, mais próximo dela. Em um movimento inesperado, o prota simplesmente virou a cara suavemente, dizendo para ela não se preocupar e que ele estava bem. Yuri pediu que ele a deixasse sair, dizendo que o clima estava ficando estranho. O rosto dela ficou profundamente vermelho, mas parecia que já era tarde demais. E o prota, reunindo toda a sua coragem, virou para ela e deu-lhe uma beijoca. No entanto, a cena simplesmente fora interrompida por uma batida na porta e Yang rapidamente parou surpreso. A mulher não conseguiu encontrar a filha, então presumiu que estava no quarto de Yang. O herói rapidamente se recompôs e teve que inventar uma desculpa para evitar que a sua tia entrasse ao quarto. Yuri, muito tímido, estava completamente desconfortável com aquela situação e não conseguia imaginar como é que a sua mãe reagiria ao ver aquilo. E o herói, percebendo a tensão, disse para a tia não se preocupar, afirmando que a sua filha já estava no quarto dela pedindo lição de casa. Yuri, aliviada, foi para o quarto, mas não conseguiu ficar no mesmo quarto com o prota nem por mais um segundo. Quando ela se levantou, chamou o prota de esquisito e parecia que ela não estava realmente envergonhada, o que deixou o garoto confuso, e ele se perguntou se deveria se preocupar com o que acabara de acontecer ali ou não, sobre aquele climão que pintou entre eles. O protagonista simplesmente estava preocupado com o fato de a garota simplesmente contar tudo para sua mãe, fazendo parecer que ele estava errado. Então ele se aproximou onde as garotas estavam conversando e percebeu que estavam falando sobre ele, e ouvindo a conversa, a mulher respondeu que continuaria a amá-lo como se fosse seu próprio filho. Ian ficou até surpreso com a gentileza da tia, o que fez ele decidir se tornar mais forte para cuidar ainda mais delas. No dia seguinte, o menino foi para a escola como de costume e ao chegar Dulce o cumprimentou com seu sorriso habitual. Tim e Lin estavam olhando para ele e temia se meter em encrenca, mas o herói respondeu que eles sempre se comportavam daquela maneira. De repente, Dulce disse que queria muito se vingar dos que tinham feito mal a seu amigo, mas antes que pudesse continuar, o diálogo foi interrompido por vários valentões que começaram a se aproximar, criando de novo uma tensão. Esses caras só sabem brigar, mano. Enquanto rondava o lugar, os valentões começaram a lançar ameaças de imediato e após alguns segundos ficou claro que Tim estava por trás de toda aquela situação. Ela afirmou saber exatamente quem era o culpado pela sua má reputação e a conversa entre eles ficou séria e o grandalhão com um olhar ameaçador aconselhou o prota não fazer nada perto da escola, já que havia muitas testemunhas por perto. O nosso herói apenas riu, respondendo que nenhum dos valentões tinha medo da direção da escola e sabia que a escola não teria coragem de agir contra eles. A situação estava tensa e o grandalhão dizia que queria dar uma lição nos pirralhos e estava pronto para enfrentar todo o confronto e informou ao seu amigo que estava preparado para cuidar dos problemas e estava disposto a parar os vilões por conta própria. Quando o prota percebeu o que estava rolando, viu que o grandalhão tirava 2 canos de aço da sua mochila, provavelmente com a intenção de intimidá-lo. Tinha certeza que ficaria intimidado, mas estava preparando para a briga, levando até alguns acessórios para ajudar. Agora os dois estavam de costas um para o outro e a vantagem numérica não estava a seu favor, mas não havia medo em seus rostos. No momento seguinte, a batalha finalmente começara e o grandalhão avançou com uma faca e todos os valentões correram atrás dele. Embora Dulce fosse um cara corajoso, ele se assustou ao ver uma faca e a situação se complicou ainda mais. O prota também ficou surpreso ao ver que os oponentes estavam bem armados, sabe? E gritou para seu amigo tomar cuidado. A faca era mais curta que sua arma, mas ainda assim o golpe foi rápido demais e o grandalhão conseguiu se esquivar. A situação estava cada vez pior e eles perceberam que não iriam vencer aquela luta e precisavam bolar um plano rapidamente para saírem ilesos. O protagonista então decidiu que a melhor estratégia era aguentar o peso do ataque e distrair a maioria dos valentões enquanto Dulce tivesse tempo de fugir. Assim conseguiriam ganhar algum tempo e com isso começaram a correr. E o grandalhão, por mais que confiasse no seu amigo, não entendia por que eles estavam correndo na direção oposta da escola. A multidão seguia zombando dele, sabendo que os dois não poderiam correr por tanto tempo assim, e o objetivo dos valentões era empurrá-los para um beco sem saída, para que agora não pudessem mais voltar para a escola e assim não teriam mais testemunhas contra eles. Enquanto corriam, de repente o grandalhão parou e perguntou por que eles estavam correndo tão rápido, e o prota explicou que se eles continuassem correndo, acabariam escapando ilesos, mas que ele por sua vez tentaria segurá-los. Ele convidou seu amigo para fugir e enquanto ele ficava para enfrentar os valentões. Dulce, no entanto, não queria fugir e acreditava que o prota ainda subestimava ele, mas na realidade o herói já os considerava amigos e queria garantir a segurança do grandalhão. Eles acabaram encontrando um beco estreito, mas no final havia um beco sem saída, o que indicava que algo estava sendo tramado ali. Dulce ainda não entendia exatamente o que estava rolando e nem qual era o plano do prota, mas ficou claro que eles estavam encurralados. O grandalhão percebeu que eles estavam longe da escola e sem caminho de volta e eles estavam em grande perigo. E assim que perceberam isso, o grandalhão fugiu, deixando os meninos ainda mais preocupados.
preocupados. O herói com a pulseira falsa declarou que não estava ali apenas para se esconder da escola. Ele queria colocar os vilões no seu devido lugar e envolvendo a sua mão com um curativo para tornar mais confortável o uso da sua arma improvisada. Ian estava completamente preparado para a luta e Dulce ficou surpreso ao ver aquilo, mas logo percebeu que o Prota estava fingindo durante todo esse tempo. A sua mão estava saudável, o que para o grandalhão indicava que a situação tinha mudado. Porém, isso ainda não era o suficiente para deter os vilões, mas ao menos era algo que dava confiança de que eles poderiam enfrentar a gangue juntos e talvez sair vivo disso. Talvez com essa confiança renovada ele tivesse uma chance e naquela situação não havia outra opção a não ser lutar com toda a pompa e até o fim. O herói e Dulce estavam discutindo o plano. Primeiro eles precisariam derrotar os inimigos menores e depois focar no mais forte e tentar neutralizá-lo. Ao longo dos anos o Prota adquiriu muita experiência, o que o ajudava a agir com precisão e confiança. Poucos segundos depois uma multidão de valentões apareceu no beco, todos armados. A situação só se tornava mais tensa a cada momento e aproveitando uma brecha, o Prota foi o primeiro a atacar. Ele se lançou habilidosamente em direção a Adão e acertou seu braço com um cano de ferro, fazendo ele largar a faca. Graças a esse movimento extremamente rápido, a vantagem foi para os meninos e um dos principais inimigos caiu ao chão gritando de dor intensa, claramente sofrendo muito. Dulce não perdeu tempo e vendo o companheiro em ação, correu também em direção ao outro inimigo. Ele acertou um dos oponentes com toda a pompa e o zelo de Ian por seu parceiro o deixou mais determinado. Dulce então garantiu a Ian que não precisaria se preocupar com ele, pois tinha força suficiente para se defender sozinho. Os vilões, claramente surpresos com a resistência dos meninos, hesitaram por um momento boquiabertos. Aproveitando essa oportunidade, o Prota seguiu o plano e atacou o inimigo mais forte, visando causar o maior dano possível. O homem com a tatuagem de dragão que estava à frente de todos finalmente percebeu que o golpe do Prota o atingiu com toda a pompa e ele se deu conta de que a luta não seria tão fácil quanto ele estava pensando. No entanto, o líder da gangue ainda sentia sua própria superioridade e estava determinado a contra-atacar custe o que custasse. A faca foi imediatamente direcionada para o Prota, mas ele ficou completamente surpreso quando percebeu que estava em uma posição vantajosa. O cano de ferro que ele segurava era muito mais longo do que a faca do inimigo, lá ele, e no momento certo o Prota usou a sua vantagem, acertando com toda a pompa o pulso do homem, fazendo ele cair ao chão em um grito de dor. Parecia que o braço do vilão estava quebrado, mas o Prota sabia que não poderia esperar nenhuma piedade de nenhum inimigo como aquele. E justo quando parecia que o vilão estava fora de combate, ele foi salvo por Tim, que o cobriu com seu corpo, protegendo ele. Ela sabia que naquele momento o Prota nunca poderia machucar uma garota, mas o que aconteceu em seguir foi inesperado. O Prota simplesmente parou por um segundo, mas isso não impediu que o vilão o atacasse. Agora, com um monstro de verdade à sua frente, o herói não hesitou e depois de um breve confronto, a garota caiu ao chão e o homem começou a atacar o valentão com toda a sua força, acertando ele em qualquer parte com a sua arma improvisada. A cena em que o Prota apareceu com um cano de ferro improvisado deixou todos no local aterrorizados e os valentões ficaram atônitos, sem nem saber como reagir àquilo. Eles achavam que o Prota estava maluco, pois apesar da sua postura desafiadora, ninguém conseguia se manter em pé e muitos fugiram ao ver a situação. O cara tava parecendo Batman, pô. Graças ao trabalho em equipe e à coragem do Prota, eles conseguiram sobreviver e após toda essa confusão, Dulce se aproximou de Tim perguntando se estava bem. Ele ainda se preocupava com a garota, mas a mesa pediu que ele fosse embora e mesmo com a derrota em Mons, ela sabia que os inimigos não esqueceriam de quem eles eram. O homem com a tatuagem, embora visivelmente chateado, prometeu que mais cedo ou mais tarde lidaria com aqueles dois. Ele elogiou o Prota dizendo que ele era mais forte do que imaginava e sugeriu que voltassem para casa, embora houvesse alguns problemas. Durante o conflito, as roupas de Ian ficaram sujas e ele não queria que sua tia descobrisse o que havia rolado, pois temia que ela ficasse muito preocupada. Quando ele estava ao lado da estrada, de repente viu uma menina se aproximando de bicicleta e ele imediatamente percebeu que algo estava errado, pois o menino estava sentado ali com as roupas manchadas. Essa garota perguntou o que estava acontecendo e ao perceber o estado do Prota se ofereceu para levá-lo ao hospital. No entanto, Ian respondeu que estava bem e que não precisava de cuidados médicos, pois já estava acostumado com esse tipo de situação. A menina, não querendo deixar o pobre garoto sozinho, chamou um táxi, insistindo que ele fosse levado ao posto de primeiros socorros. Ian ficou surpreso com tanto cuidado e atenção por parte dela, e ao chegar ao hospital, a menina decidiu examinar o Prota pessoalmente. Preocupada com ele, enquanto ficava um pouco envergonhado com a situação. A médica, vendo que Ian estava desconfortável, pediu que ele relaxasse, dizendo que desta vez a dor não seria tão forte quando ele torceu o ombro. Tug então admitiu para Ian que havia notado vestígios de sangue em suas roupas e que isso a preocupava muito e pediu para ele agir com mais sabedoria e não se meter em mais brigas, afinal desde que ele chegou ali, cara, o maluco só estava se envolvendo em briga. Ian ficou surpreso ao ver o quanto ela estava preocupada com ele e em seguida ela chamou de irmão, o que fez ele ficar envergonhado. E ela também, um pouco sem jeito, pediu para ele chamá-lo pelo nome. A conversa entre eles estava ficando cada vez mais calorosa quando a porta se abriu de repente e alguém entrou sem bater e para a surpresa deles era Zen, o diretor do hospital com um baita sorrisão no rosto. Ele tinha trazido consigo um delicioso chocolate que a sua família na Bélgica lhe enviou e queria compartilhá-lo com a garota. Ela soltou a mão do Prota imediatamente, não querendo que os rumores estranhos se espalhassem sobre ela no hospital e cumprimentou Zen de uma maneira educada, dizendo que não gostava de chocolate desde pequena, deixando claro que não estava interessada nesse presente suspeito. O cara ficou irritado, insistindo em sua tentativa de cortejar Tug, mas não estava disposto
disposto a desistir tão facilmente. Com um olhar de leve irritação, ele colocou um presente sobre a mesa e perguntou se ela realmente estava brava com ele. E ambos ficaram um pouco desconfortáveis, mas a tensão aumentou quando eles perceberam que o Prota estava ali, olhando tudo que eles estavam conversando.